Dizem por aí que a fé move montanhas, né? Mas o que move a fé? Olha, hoje a nossa conversa não é sobre teologia, tá? A gente vai botar a própria crença debaixo do microscópio da psicologia. A ideia é tentar entender a religião, sabe? Mas não como uma revelação divina, e sim como uma das construções mais complexas e fascinantes da mente humana. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é até que simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Por que a gente acredita? Pensa bem, desde a antiguidade até hoje, em toda e qualquer cultura, parece que existe esse impulso de crer em algo maior. É quase como se estivesse no nosso DNA. E aí que a psicologia entra. Ela não está preocupada em perguntar se a fé é verdadeira, mas sim por que ela é tão universal. O que será que isso revela sobre a nossa própria natureza? E só para deixar claro, a abordagem aqui é bem científica, bem específica, viu? O objetivo, como os especialistas da área costumam dizer, é estudar o psíquico no religioso e não o contrário, o religioso no psíquico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente vai olhar para os mecanismos mentais, emocionais, sociais, tudo aquilo que, no fundo, dá forma para a experiência religiosa. Beleza, então por onde a psicologia começa a desvendar esse mistério todo? Bom, muitas teorias apontam para um ponto de partida que é universal, a nossa vulnerabilidade. Pensa só, diante do caos que é um universo, a nossa mente, ela busca um refúgio, né? E para muitos pensadores, a religião é justamente a mais poderosa de todas essas respostas. E esse sentimento tem um nome: desamparo. É aquela sensação de fragilidade, sabe? Diante de uma doença, de um desastre natural e, claro, da própria morte. Essa coisa de se sentir pequeno num universo que parece gigantesco e, às vezes, indiferente. Pois é, esse é um ponto de partida fundamental para a gente entender essa busca por proteção, por sentido que a religião parece oferecer. E falando em mergulhar fundo nessa vulnerabilidade, nossa, ninguém fez isso de um jeito mais radical, mais provocador do que Sigmund Freud. Para ele, a religião não tinha absolutamente nada de divino. Era, na verdade, uma invenção puramente humana. E uma invenção que não nascia da esperança, não, mas sim dos nossos medos e desejos mais primitivos. E aqui tem uma palavra-chave para entender o pensamento dele: ilusão. Mas calma, para Freud, uma ilusão não é necessariamente uma mentira. É mais como algo em que a gente acredita porque a gente quer muito que seja verdade, entende? A religião, na visão dele, é isso. Ela vem para realizar aqueles desejos mais antigos da humanidade. A proteção de uma figura de pai todo-poderoso, a promessa de que vai ter justiça no mundo que é tão injusto e, claro, a vida depois da morte. E para explicar a origem dessa estrutura toda, Freud propôs um mito, uma história. E que história, hein? Imagina lá nos primórdios uma horda dominada por um pai tirano que controlava tudo e todos. Os filhos, cheios de ódio e inveja, se juntam, matam e devoram o pai. Pesado, né? Só que o que vem depois não é a liberdade que eles esperavam. O que vem é uma culpa avassaladora. E é desse crime original, dessa culpa, que teriam nascido as primeiras regras sociais, a moral e a própria religião. Tudo como um jeito de lidar com esse sentimento duplo de amor e ódio que eles tinham pelo pai. E essa frase do Freud resume bem a conclusão dele, né? A religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade. Forte. Ele realmente via a religião como algo parecido com uma neurose de uma pessoa só que coletiva. Um grande ritual para tentar aliviar a culpa e a ansiedade. Para ele era tipo um estágio no desenvolvimento da humanidade que uma hora a gente ia superar com a ciência e a razão. Uma visão bem dura, sem dúvida. Só que é aqui que a nossa história dá uma virada. E que virada! E se essa visão do Freud, por mais importante que tenha sido, contasse só um lado da moeda? E se esse impulso para crer não for uma doença, uma patologia que a gente tem que superar? E se for, na verdade, uma parte essencial da cura? Uma função da nossa própria mente? Essa pergunta nos leva direto a Carl Jung. Para quem não sabe, Jung foi o discípulo mais brilhante de Freud, o herdeiro natural. Mas ele acabou rompendo com o mestre. E o motivo principal do rompimento foi justamente esse. Ele tinha uma resposta totalmente diferente para essa questão, principalmente quando o assunto era a espiritualidade. Aqui a gente tem um resumo perfeito desse embate. Onde o Freud via patologia, a neurose, o Jung via uma necessidade vital. Para o Jung, ignorar essa dimensão espiritual do ser humano era como deixar a mente incompleta. Era fechar os olhos para uma fonte poderosíssima de cura e de sentido para a vida.
E o coração da teoria do Jung está num conceito chamado arquétipos. Ele acreditava que todos nós já nascemos com uma espécie de inconsciente coletivo, sabe? Uma herança mental que é de toda a humanidade, cheia dessas imagens universais. Pensa nas figuras de Deus, nos mitos dos heróis, na imagem da grande mãe. Para Jung, nada disso era ilusão. Eram manifestações naturais desses arquétipos que vivem dentro de nós. A religião seria, então, a linguagem que a nossa própria alma usa para se expressar. E essa citação dele é, nossa, muito poderosa. Jung percebeu, lá no consultório dele, que entre os pacientes que já tinham passado da primeira metade da vida, o problema de fundo de quase todos eles era encontrar uma visão religiosa da vida. Ou seja, para ele, essa busca por um sentido maior, por uma conexão com algo que vai além da gente, não era sintoma de doença, não. Era o próprio caminho para a saúde mental, para se sentir uma pessoa completa. Bom, esse debate entre Freud e Jung com certeza moldou o campo da psicologia da religião. Mas a investigação não parou aí, claro. Outros pensadores vieram com uma perspectiva diferente, uma pegada mais prática, mais focada nos efeitos que a fé tem na vida das pessoas, no dia a dia. Um bom exemplo é o filósofo e psicólogo William James. Ele tinha uma abordagem que a gente chama de pragmática. Para ele, a questão não era ficar discutindo se Deus existe ou não de forma objetiva. A pergunta era outra. Qual o valor prático disso? Ou seja, a fé funciona? Se uma crença ajuda uma pessoa a viver com mais otimismo, a aguentar as pancadas da vida, a encontrar um pouco de paz, então, para essa pessoa, essa crença é verdadeira no sentido de que ela é útil. Faz sentido, né? E essa ideia mais pragmática do William James evoluiu para um conceito bem moderno e muito estudado hoje em dia, o tal do coping religioso e espiritual. O nome é complicado, mas a ideia é simples. A psicologia hoje estuda com dados, com pesquisa, como é que as pessoas usam a fé, a oração, a comunidade da igreja como ferramentas mesmo, bem concretas, para lidar com doenças, com perdas, com o estresse da vida. E isso tudo leva a gente para uma pergunta central nas pesquisas de hoje. Afinal de contas, qual é o impacto da religião na saúde mental? A religião faz bem ou faz mal? E a resposta, como quase tudo que envolve a mente humana, é complexa. Não é um simples sim ou não. É, na verdade, uma faca de dois gumes. E aqui no Brasil, isso é especialmente verdade. Várias pesquisas mostram que a religiosidade está muito amarrada no jeito que as pessoas aqui entendem e vivem o sofrimento mental. A fé é procurada como um caminho para o alívio, mas às vezes acaba se tornando também uma nova fonte de angústia. Dá uma olhada nesse dado aqui, que é de um estudo clássico lá da Unicamp. Olha que interessante. O estudo mostrou que 35% dos pacientes psiquiátricos buscaram a cura na religião. Agora compara com os pacientes cardíacos. Só 2,5%. O que isso mostra? Mostra muito claramente que, quando o sofrimento é na mente, a religião é vista por muita gente como um caminho super importante para buscar ajuda. Então, é aquilo que a gente falou, a faca de dois gumes. De um lado, a religião pode ser uma fonte gigantesca de conforto, dá um sentido para a vida, oferece uma rede de apoio. Por outro lado, ela também pode gerar uma culpa que paralisa, um estresse danado por não conseguir seguir todas as regras e até uns comportamentos mais obsessivos. Os dois lados existem, ao mesmo tempo. No fim das contas, o que essa viagem pela psicologia da religião mostra pra gente é quase como um espelho. Se a gente sai daquela culpa primitiva lá do Freud, passa pela busca de sentido do Jung e chega nas ferramentas para lidar com a vida de hoje, o que a gente vê é que a religião parece refletir as nossas tensões, os nossos desejos e as contradições mais profundas da mente humana. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Olhando para todas essas forças psicológicas funcionando, a fé, hoje na nossa vida, na nossa sociedade, ela parece mais como o quê? Como aquela ilusão que nos impede de ver a realidade, como Freud temia? Ou como aquele sistema de símbolos que nos liberta, que nos conecta com um sentido maior, como Jung acreditava? A resposta? Bom, talvez ela seja tão pessoal quanto a própria fé.